César e essa equipe também é composta por Claudeni e o Emerson. E diante de uma aula proposta para o ensino fundamental 2, optamos pelo tema o cristianismo e o papel da mulher. Esse tema é bem relevante e bem pertinente e, sendo assim, se faz necessário situar a mulher no espaço e época. E com isso estabelecemos aqui a época medieval, para que a gente possa compreender nesse contexto a relação da figura feminina com o cristianismo. Então, primeiramente, sabemos que ao longo dessa Idade Média, a concepção feminina ela passou por uma metamorfose. Por quê? Porque anterior à Idade Média, vimos que por meio do cristianismo primitivo, existia uma valorização da mulher, no sentido de que Jesus Cristo tratava a mulher, assim, entre aspas, de igual para igual, e isso contrariava uma tradição judaica. Só que, apesar dessa valorização feminina, da valorização da mulher no cristianismo primitivo, a Idade Média ela insiste em uma visão negativa da mulher, e isso a gente pode ver no slide seguinte, aonde Gever e Souza vão afirmar que vale ressaltar que a visão que se tinha da mulher no período da Idade Média era predominantemente negativa. Sua origem, muito antiga, foi moldada de acordo com a interpretação teológica dos homens da Igreja, que situava a humanidade em uma batalha universal, no qual o diabo usava a mulher para espalhar sua obra de perdição. Ou seja, essa visão negativa de uma mulher submissa à figura masculina, quer que seja no lar ou fora do lar, ainda se prevalecia de forma muito forte. Então, a figura da mulher estava relacionada a quê? Ao pecado. Mas, embora seja predominante, essa visão, ela não é o único fator. A mulher não é vista apenas por esse olhar negativo. Então, sendo assim, a gente precisa apresentar a mulher nos mais diferentes prismas, mostrar a realidade. Embora ela seja vista com esse viés, existe também outro viés que é pouco disseminado, pouco difundido, pouco debatido, que mostra a figura da mulher que tinha um papel ativo na sociedade, que exercia o poder no âmbito privado, no âmbito público. E no próximo slide, temos a citação de Souza, na qual ela afirma que a Idade Média foi também uma época dominada pelos homens, senhores feudais, cavalheiros, padres e monges. Dissemos predominantemente, mas não exclusivamente, porque neste período histórico, algumas mulheres exerceram importantes funções fora do lar, sendo abadesas, rainhas e dirigentes empresariais. Sendo assim, a gente pode concluir também que foi também na Idade Média que elas passaram a construir uma certa autonomia. A mulher, ela tinha uma certa liberdade de escolha, ela tinha direito à propriedade, ela tinha direito à educação, algo que era insólito na antiguidade. Essa liberdade também pode estar associada à difusão do Evangelho, que, numa perspectiva teológica, ela deixa de ser uma representação do mal, da encarnação do mal, e passa a ser também vista como algo humano, uma criação de Deus, capaz de adquirir virtudes. Então, no slide seguinte, Simone vem retratar isso, de um lado pouco difundido acerca da mulher. Ela vem afirmar que, em geral, o medievo é visto como masculino e misógino, na qual a mulher era considerada Maria ou Eva, santa ou pecadora. É certo que nesse período a mulher estava relativamente priva de direitos, essencialmente dependente da tutela de um homem, do pai, do marido ou dos parentes, e destinada aos serviços domésticos, ao matrimônio ou ao convento. Porém, por outro lado, é difícil sustentar a hipótese de uma marginalização generalizada da mulher medieval. Através dos documentos notoriais, por exemplo, sabe-se que muitas figuras femininas agiam de forma independente, administravam negócios, pagavam impostos, trabalhavam como professoras, escritoras, farmacêuticas, médicas, rainhas.
É o caso de Heloísa, Maria de França, Hildegarda, Eleonora e Catarina de Siena no século XIV, para citar alguns nomes. Ou seja, são nomes que representavam um novo viés. Inicialmente, mostrei aqui essas duas perspectivas, a mais difundida e a menos difundida, para que a gente possa observar a importância da mulher nesses cenários e possamos comparar também com as mulheres contemporâneas. Isso é um exercício necessário. Só que esse exercício não é para alimentar as noções de vítima. A gente não vai vitimizar a mulher, nem muito menos supervalorizar o papel feminino. Nosso intuito aqui é mostrar que na Idade Média a mulher era vista com uma forma negativa, mas que mesmo com essa visão negativa, ela construiu muito, ela desenvolveu muito. A gente precisa mostrar esses dois vieses. De posse dessas informações, desses dois parâmetros, agora vamos compreender a mulher e a religião. Como ela era vista nesse cenário religioso? Como ela era vista através dessa figura demonizada, nesse período de caça às bruxas e inquisição? Durante a minha fala, vocês vão observar essas imagens de mosteiros construídos no período da Idade Média, que por sinal são muito bonitos. Bom, para falar sobre esse início do cristianismo, não poderia deixar de falar sobre nos conventos da Ordem de Santa Clara, construídos em Portugal, tinha mulheres de todas as classes sociais, seguidores de Santa Clara e de São Francisco de Assis, escolhendo viver na pobreza e na clausura, realmente sentindo o chamado pela graça divina, centrado no olhar, concentrar, contemplar, transformar e testemunhar, tendo uma relação amorosa com Cristo, como se fosse marido e mulher, conduzindo a compreender com profundidade, assumindo o escândalo da cruz. Essa era uma concepção desses anos iniciais do cristianismo na ordem religiosa. Olá, professores, olá, colegas. Aqui quem fala é Claudine Lima. Diante do nosso tema, o cristianismo e o papel da mulher, e posteriormente as falas dos colegas Silvio e o Emerson a respeito do cristianismo primitivo, o papel das mulheres, e posteriormente a institucionalização das mulheres através das ordens monásticas, passemos a um capítulo mais sombrio e mais trágico das mulheres e o cristianismo, que seria o cristianismo e a opressão às mulheres. Pode passar o slide. Primeiro é necessário fazer uma contextualização histórica, porque o cristianismo ele não criou a opressão às mulheres, ele reproduziu a opressão às mulheres e em muitos momentos tornou essa opressão mais forte, mais disseminada. Também é importante contextualizar que o cristianismo não criou o patriarcado, que é um sistema político, social e econômico que oprime as mulheres, que concebe os homens como centralidade na sociedade. E além de centrais na sociedade, ainda estabelece a esfera pública, ou seja, a rua, o comércio, a vida administrativa, a vida política, a vida social para os homens e delega as mulheres para a esfera privada, os cuidados domésticos, os cuidados com os filhos, os cuidados com o marido. Essa lógica do patriarcado já estava presente na sociedade grega, que não concebia as mulheres como cidadãs. As mulheres não tinham poderes políticos na sociedade grega. Esse papel era apenas exercido pelos homens. Como também a mulher era delegada para segundo plano na sociedade romana. A sociedade romana é marcadamente patriarcal. Outra influência marcante no cristianismo é a herança hebraica, tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista social. É importante destacar que o judaísmo é uma religião marcadamente patriarcal, assim como a sociedade judaica também foi uma sociedade marcadamente patriarcal. Pode passar o slide.
Para ilustrar essa influência, a frase do imperador Júlio César, a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta, ilustra bem esse pensamento patriarcal, de controle da sexualidade, de controle dos corpos das mulheres, delegadas à esfera privada, ou seja, não cabia à mulher mais do que os cuidados domésticos, mais do que os cuidados do marido. Não cabia ela se expor. A moral, os bons costumes, o controle sobre esse corpo, sobre essa sexualidade era exercido não só pelo companheiro, mas por toda a sociedade. Pode passar o slide. E dada toda essa influência histórica, o cristianismo e a opressão se tornou maior a partir da institucionalização da igreja como um clero, e como um clero predominantemente masculino, ou seja, a hierarquização da igreja. A igreja marcada pelo Papa, pelos cardeais, pelos arcebispos, pelos bispos e pelos padres, já não tinha mais o espaço dado para as mulheres no cristianismo primitivo, no qual as mulheres participavam ativamente dos rituais, das pregações. A igreja agora era marcadamente masculina, marcadamente celibatária, como destacada por Nascimento e por Gervenin e de Souza. E essa influência também foi, essa mudança da igreja foi alicerçada num discurso teológico misógino. Isso significa um discurso religioso preconceituoso em relação às mulheres. E esse preconceito foi alicerçado em recortes de passagens bíblicas. E um desses recortes foi a passagem do pecado original, ou seja, da história de Adão e Eva. Eva, quando cedeu à tentação simbolizada pela serpente e induziu Adão ao pecado, como ilustrado na imagem, passou a representar o pecado, representar a tentação, representar a fraqueza. E esses teólogos buscaram na imagem de Eva a representação de todas as mulheres. Pode passar o slide? 3 desses teóricos que foram fundamentais para esse discurso repressor em relação às mulheres foram São Paulo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, como destacado por Nascimento. Esses 3 teóricos vieram influenciar boa parte do pensamento sobre as mulheres na Idade Média. Posteriormente, com a Santa Inquisição, que foi o Tribunal de Santo Ofício, que buscava defender a Igreja dos hereges, passou principalmente através do século XV a ter a mulher como foco. Porque todo esse discurso que já vinha desde a antiguidade, de inferiorização das mulheres, passou a ser de demonização das mulheres. E com a demonização das mulheres surgiu a figura da bruxa ilustrada na imagem. E com a figura da bruxa se fez necessário a caça às bruxas. Pode passar o slide. E diante da caça às bruxas, nós tivemos 2 realidades. As prisões, com os interrogatórios e as torturas ilustradas pela imagem à esquerda, e posteriormente as condenações públicas e as execuções ilustradas pela imagem de Joana d'Arc, executada na fogueira. Então, várias mulheres, principalmente durante o século XV, mas a partir do século XII, foram queimadas em praça pública, acusadas de serem bruxas. Muitas dessas mulheres confessaram ser bruxas, mas confessaram diante de tortura, diante de dias e dias de torturas, e muitas já tinham a sua sentença lavrada mesmo antes do depoimento. Então é importante conceber que nesse momento histórico a Igreja prendia, julgava, condenava e executava. E o nosso trabalho é em memória dessas mulheres que foram presas, torturadas, condenadas e por séculos silenciadas.
essas são as nossas referências bibliográficas trabalhadas. Eu, em nome do trio, queremos agradecer, dizer que foi muito proveitoso e esperamos que nós tenhamos sido claros e objetivos no trabalho apresentado para as professores e a parte administrativa. É isso. Obrigado.